Senhor e meditar na tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Nós vamos ler todo o Salmo 106, e são muitos versículos, e eu queria dar uma tarefa para vocês antes da gente começar a leitura. Eu quero que vocês observem como esse salmo começa e como esse salmo termina, que tem algo em comum. E a outra tarefa é o seguinte: toda vez que aqui na leitura eu falar que alguém se esqueceu de algo, ou que alguém não lembrou de algo, ou que alguém se lembrou de algo, você vai bater palma assim, ó, só uma palma. Estamos combinados? Se eu ler dizendo assim, ó, se esqueceu, ou não se lembrou, ou se lembrou, todo mundo junto vai bater palma. Ok? É uma forma de você ajudar aí aqueles que já tiverem se distraído, a prestar atenção em cada detalhezinho que esse texto tem para a gente. Lemos assim a palavra do Senhor no Salmo de número 106, a partir do verso 1. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Pecamos, como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e ele secou, e fê-los passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e remiu o poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras, e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã, e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo. A chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. E esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. Tê-los-ia exterminado, como disseras, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou, de mão erguida, que os havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência, e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor, e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira, e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias, e executou o juízo, e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhes apoderaram as obras.
deram culto a seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com suas obras, e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, por isso, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles, tem uns aí distraídos, hein? De sua aliança, e se compadeceu, segundo a multidão de sua misericórdia. Fez também que lograssem compaixão de todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga: amém, aleluia, amém. Como é que esse salmo começa? Como é que ele termina? Aleluia, amém. Vou falar a respeito dessa parte no final da nossa mensagem, mas eu já quero aqui dizer que alguma coisa vocês já pegaram só com a leitura, amém? Vocês perceberam quantas vezes a gente viu a respeito de lembrar, ele pedindo para Deus que se lembrasse deles, Deus se lembrando deles, e ao mesmo tempo um destaque a respeito de pessoas que se esquecem simplesmente daquilo que Deus fez. Irmãos, esse é um texto que está relacionado à antiga aliança, ao povo de Israel ali no Antigo Testamento, mas aqui a gente encontra algumas coisas que funcionam na vida de qualquer ser humano. A verdade é que muitas vezes a gente se comporta exatamente da maneira como a gente vê aqui no texto. E essa é uma mensagem para nos ensinar a lutar contra a apostasia do nosso tempo. Jesus nos ensinou que, à medida que a gente fosse se aproximando do fim, o amor de muitos iria esfriar. Em outra passagem ele diz: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E nesse texto a gente vê um comportamento desviante da verdade, e a gente vai analisar um pouquinho algumas coisas e aprender, tanto com o povo de Israel, quanto com a maneira como esse salmista coloca aqui para a gente. Ele começa com uma palavra de adoração ao Senhor, e diz assim: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Presta atenção que aqui, embora não tenha a palavra lembrança, lembrar, já há um desafio a você recordar. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Existe um hino antigo, que é do tempo de grande parte dos irmãos aqui, que diz assim: quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quem já ouviu essa canção, levante a mão, olha aí. É mais ou menos essa ideia. A gente recebe tantas e tantas bênçãos do Senhor, mas quem é capaz de parar e começar a enumerar, a contar e relacionar tudo de bom que Deus fez? Às vezes a gente se limita a olhar para as coisas ruins que acontecem na vida. E quando o dirigente aqui do culto vira e fala assim: lembra de uma coisa que Deus fez por você, e levanta uma palavra de gratidão. Obrigado, Senhor, porque estamos vivos, obrigado pelo ar que respiramos. Acabou. Seu foco está tanto nos problemas, que o máximo que você consegue lembrar é que você está vivo. É claro, o fato de você estar vivo é uma grande bênção,
Mas se eu tivesse morrido também, seria uma grande bênção, que eu estaria com Cristo. A verdade, meus irmãos, é que nós somos cercados de graça e de misericórdia em todo tempo. E o salmista, de início, ele faz esse desafio e diz assim: bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo tempo. Guardar a retidão diz respeito a você entesourar, em você armazenar o seu comportamento reto, o seu comportamento correto. E a segunda coisa que ele diz tem tudo a ver com isso, nesse versículo, não é? Que é praticar a justiça em todo tempo. Essas duas expressões, elas estão falando da mesma coisa. Você guardar a sua prática de justiça e você em todo tempo prosseguir, não é? Isso fala de constância na presença de Deus. Esse é um salmo que vai falar a respeito de inconstância, para ensinar a gente sobre constância. E eu, convivendo com crente, convivendo muito com crente, o que eu mais vejo, infelizmente, não é? São chamados crentes golfinhos. Você conhece a ideia, né, do crente golfinho? Ele mergulha, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E assim vai. E, meus irmãos, a verdade é que todos nós, num nível ou em outro, nós somos meio golfinhos mesmo. A nossa vida espiritual, muitas vezes, ela se torna inconstante. A gente acaba de chegar de um retiro espiritual maravilhoso. E se a gente virar e falar assim, ó, enumere as bênçãos, rapaz, você dá um microfone na mão do irmão, ele se deixar prega o culto inteiro, só contando coisas maravilhosas. Você vai lá e faz um encontro de pós-encontro ali, né? E deixa o pessoal falar e vão contar tanta coisa espetacular que Deus fez. Aí passam umas 2, 3 semanas, 1 mês, 2. E o golfinho está onde? Onde nós estamos. E eu pergunto para vocês, Deus deixou de agir? Deus deixou de operar no nosso meio de forma alguma. O salmista, ele entra numa parte que ele começa a descrever fatos da história de Israel. Só que ele não trata simplesmente do pecado dos pais, dos seus antepassados. Ele não vai simplesmente dizer, é tudo culpa deles. Ele vira e fala assim no verso de número 6, pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Ele reconhece que ele não é diferente do restante do povo. Ele reconhece que o mesmo problema que existia no povo no passado, o mesmo tipo de pecado, existe nele. E ele começa a descrever uma série de problemas, não é? Aí, logo de cara, a gente vê o primeiro esquecimento do povo, verso de número 6, pecamos como nossos pais, verso número 7, perdão, nossos pais no Egito não se atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. De cara a gente percebe que o povo já esqueceu das maravilhas que Deus tinha feito. E esse esquecimento, meus irmãos, não é uma amnésia de memória. Não diz respeito a eles terem deletado o fato da sua mente. É aquilo que eu chamo de amnésia espiritual que nós vivemos. É como se toda a grandiosidade que Deus fez não tivesse mais valor. Todo o valor espiritual das coisas que a gente viveu já não fazem mais sentido. E o que Deus faz? Se revela ao povo de novo. E faz mais ainda milagres, não é? E o povo, mais uma vez, poucos versículos para frente, vocês sinalizaram aí, né? Eles estavam no verso 12, cantando louvores, creram ao verem o que Deus fez. Olha o que diz o verso 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Muito cedo, o povo se esqueceu de quão maravilhoso Deus tinha sido. Irmãos, esse povo viu o mar se abrir diante deles.
no momento de maior desespero de suas vidas, com um exército vindo atrás, de repente eles viram o impossível acontecer. E não só isso, eles passaram a pés enxutos, o inimigo veio atrás, o mar fechou de novo. Era assim algo muito personalizado, muito específico, um testemunho gigantesco da grandiosidade de Deus. Eles saíram de lá festejando e celebrando, mas o que eles fizeram? Cedo se esqueceram. E o versículo vai dizer algo que para a gente é uma chave para a gente entender isso em nós. E não lhe aguardaram os desígnios. A nossa vida com Deus, ela também é feita de espera. Pega isso aí para você. Porque o povo saiu da terra do Egito com uma promessa no coração. E essa promessa era chegar numa terra boa, numa terra que mana leite e mel. Só que eles ainda não estavam preparados para aquele momento. E por qualquer razão que seja, que muitas vezes a gente não vai conseguir entender, mas está na mão de Deus, nós não estamos preparados para certas coisas que já são nossas. E nós precisamos caminhar no meio de um tempo de deserto, que não necessariamente vai ser sofrimento, mas deserto é tempo de viver o sobrenatural de Deus, a dependência de Deus e também tempo de espera. Mas eles não guardaram a espera daquilo que estava prometido para eles. A gente tem pressa. Infelizmente, nossa alma ansiosa vive assim. E quando a gente começa a viver dessa maneira, sempre querendo as coisas para ontem, o que acontece é que a gente começa. O Salmo vai mostrando para a gente que o povo ele começa, a partir desse momento que eles voltam a crer, eles começam crente. Eles não vão apostatar da fé e ir para os ídolos de uma hora para outra. Eles começam a se desviar devagarzinho. Eles começam a encher o seu coração de cobiça. Olha o verso seguinte. Logo depois que diz que eles se esqueceram e não aguardaram os desígnios, o verso 14 diz: entregaram-se à cobiça e no deserto tentaram a Deus na solidão. E o verso 15 vai dizer algo muito forte: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Nós estamos caminhando numa terra de peregrinação. O povo de Israel estava indo para a terra prometida, nós temos uma terra prometida, a nossa nova Jerusalém. Só que no período da nossa peregrinação, a gente não pode parar para cobiçar as coisas que ficam para trás. Jesus falou a respeito disso. E aqui nós temos uma figura clara, profética, a respeito dessa situação. O povo, nesse primeiro momento, começa a cobiçar coisas que ficaram para trás. Ao invés de focar nas coisas maravilhosas que Deus tinha para eles, eles começam a sentir saudade daquilo que eles tinham antes lá no Egito. E olha o que o texto diz para a gente. Deus atende a oração cobiçosa deles, mas faz definhar-lhes a alma. Há uns anos atrás eu preguei uma mensagem que está lá no meu canal no YouTube, que só o título dela já é um ensinamento para você. O nome da mensagem é Quando Deus atende, mas não aprova. E a Bíblia está cheia de exemplos disso, e esse verso é um desses exemplos. O povo de Israel, por exemplo, estava pedindo um rei, lá em 1 Samuel, e eles não tinham que pedir um rei. O próprio Deus já reinava sobre eles. Eles rejeitaram a autoridade de Samuel e começaram a pedir um rei. E você sabe o que Deus fez? Vocês querem um rei? Então toma. Vocês vão ter que trabalhar dobrado para sustentar uma família real. Vão ter que trabalhar muito mais para pagar imposto. Seus filhos vão ir para a guerra e vão morrer. É isso que acontece com as nações que têm rei. Deus atende, mas não aprova aquilo que eles estão pedindo. E muitas vezes, o crente cobiçoso, o crente que começa a focar demais nas coisas dessa terra, ele perde o foco das coisas eternas e quer juntar tesouros na terra. E sabe o que acontece? Ele alcança. A teologia da prosperidade está aí para provar isso para a gente. Igrejas que ensinam a pessoa a serem ambiciosas,
e pregarem conquista, conquista, conquista de coisas materiais. Sabe o que a pessoa faz? Ela consegue. É só parar para ver os testemunhos. Você aplica a sua fé naquilo. Pode até estar errado, mas se você coloca a sua fé em alcançar certas coisas, você vai acabar alcançando, mesmo que Deus não aprove. Ele vai conceder por conta da sua fé. 1 Coríntios 13 vai dizer que ainda que eu tenha uma fé tão grande, capaz de falar para uma montanha sair num lugar e se jogar no outro, se eu não tiver amor, ou seja, uma pessoa mesmo sem amor no coração, aquele que não ama não conhece a Deus. Mas é possível ter uma fé tão grande a ponto de realizar um milagre desse. E aqui nós temos um exemplo disso. E muitas vezes a gente perde o foco na nossa vida. Às vezes algumas pessoas ficam obcecadas por determinados alvos. Um casamento que não tem nada a ver com Deus. E adolescente principalmente, né, se apaixona e bota toda a sua fé e suas energias em alcançar algo, sem consultar realmente se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Se é vontade do Senhor ou se não é vontade do Senhor. Um determinado bem material, uma conquista. Irmãos, eu não sou contra você conquistar coisas. A grande questão é onde está toda a sua dedicação, aonde está o seu foco e principalmente qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. Às vezes as pessoas colocam uma verdadeira obsessão em adquirir um determinado bem ou chegar em uma determinada posição de poder. E o que acontece a partir disso é que Deus concede. Mas como no texto a gente vê, né, lhes fez definhar a alma. E a decadência continua. O verso seguinte, desse povo que estava ali já se esquecendo das coisas que Deus fez. Tiveram inveja de Moisés e de Arão. O verso de número 16. Pode parecer uma coisa esquisita. Mas a inveja, meus irmãos, às vezes está dentro da gente e a gente não se dá conta. Eu vejo muita gente fazendo culto para quebrar o olho gordo. E às vezes os irmãos vêm orar para mim, pastor, eu acho que é olho gordo que botaram. O povo tem muita inveja de mim. E eu fico olhando aquilo assim, porque eu estudo a Bíblia, eu nunca vi nada disso na Bíblia. Todo o ensino da Bíblia que eu vejo é para quebrar a minha inveja e não a alheia. Mas será que a gente é capaz de reconhecer que existe inveja dentro de nós? Aqui especificamente é um tipo de inveja que eu vejo acontecer dentro das igrejas. Aqui na nossa, graças a Deus, há muito tempo que eu não vejo esse tipo de coisa. A gente tem conseguido viver um ambiente bastante saudável, mas eu circulando em outros ambientes, né, é uma inveja de posição. Gente, Arão e Moisés, eu fico olhando Moisés pensando assim, esse povo querendo estar no meu lugar. Miriam falando besteira, dizendo, eu também falo com Deus. Como é que pode um negócio desse? Mas, irmãos, eu vejo isso acontecer dentro de igreja, as pessoas invejando a posição da outra. Invejar ir para a tenda no secreto, igual Moisés fazia, e ficar lá buscando a presença de Deus, no Ohel, né? De Moisés, a tendinha de Moisés, ficar lá no secreto buscando. Passar 40 dias sem comer e sem beber no alto do monte, igual Moisés ficava, o povo não invejava, mas a posição de estar ali, invisibilidade, o poder de dizer vai, fica. E quantas vezes eu tenho visto, em alguns ambientes religiosos, a sede de se aparecer é um negócio que afasta a unção de Deus. A pessoa chega na igreja, já vai arrumadinha, porque espera que chamem para dar uma oportunidade, uma saudação, já viram? E ai do pastor lá, do dirigente, se não chamar para dar uma saudação, vai para casa mordido. E o culto às vezes fica lá 2, 3 horas de saudação interminável, que não edifica ninguém, só é legal para a própria pessoa que está saudando, e o tempo está passando, Quem já foi num culto desse? Meu Deus do céu. Porque é uma vontade de estar numa posição de visibilidade,
entendeu? E às vezes brigam por coisas, um quer ser o pastor no lugar do outro, quer ser o pastor presidente, daqui a pouco romperam, abriu outra igreja, abriu outra, e nenhuma delas prospera, porque Deus não tem nada a ver com isso. E tudo nasceu de uma inveja, mas eles não conseguem reconhecer que é inveja. Quando você olha o outro prosperando, você se alegra com ele? Ou você desconfia? Eu tenho procurado cuidar disso com os pastores da região, sabe? Porque eu vi muito isso acontecer e eu vigio em mim mesmo. Você vê uma igreja crescendo mais que a sua, e você já começa a pensar, deve estar mudando o evangelho, deve estar pregando heresia, deve estar falando o que o povo quer ouvir. Mas também, porque é um estilo diferente do seu. E Deus foi me ensinando com o passar do tempo a me alegrar vendo um monte de carro na frente de uma igreja. A passar em frente das igrejas dos irmãos e ver, são minha família, estão crescendo também. Mas infelizmente ainda há muito isso, sabe? No meio do povo de Deus. Isso é um sintoma, meus irmãos, como a gente vê de uma decadência espiritual, como vinha acontecendo. Tudo começa com o esquecimento do que Deus fez. Entregaram-se à cobiça, tiveram inveja, e aí o que acontece? Eles começam descambam, aqui no verso 18, né, do 19, perdão, descambam para a idolatria. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de uma novilha que come erva. O que isso quer dizer? A pessoa está só um crente carnal. Daqui a pouco, ela já trocou o lugar de Deus na vida dela. Ela já começa a apelar para outras situações. Irmãos, às vezes a gente pensa que a idolatria está só naquela situação da pessoa que está se curvando diante de uma imagem, acendendo vela para uma imagem, fazendo oração para um santo, alguma coisa assim. Mas toda vez que a gente coloca algo ou alguém na posição de Deus na nossa vida, e a gente troca um lugar que só Deus deveria estar por qualquer outra coisa, nós entramos nesse lugar de idolatria. E por trás de cada ídolo existe um demônio. No mundo espiritual isso começa a se refletir de tal forma que daqui a pouco a gente está fazendo coisas que a gente nem imaginava fazer. E a gente troca a glória de Deus por qualquer bobagem. Eu me lembro, uns anos atrás, um jovem convertido, novo convertido, né, aqui da igreja, tinha tido uma queda e tinha voltado a fumar maconha. E aí outro rapaz da igreja chegou junto, foi conversar, ele e o outro rapaz, e esse rapaz que foi conversar com ele, era um ex-maconheiro, que tinha superado isso na vida dele, e ele olhou para a cara daquele menino e falou assim, rapaz, você trocou a glória de Deus por onda de maconha, tipo assim, um negócio tão pequeno, tão leve, e você foi capaz de trocar a glória de Deus por isso. A gente chapando no mistério, tendo visão, vivendo cada coisa maluca na presença de Deus. E o cara, por causa de um golinho de cerveja, de um não sei o que e tal. Vai trocando. Coisas que não deveriam preencher a gente, porque nós não estamos preenchidos com Deus, a gente começa a querer preencher com qualquer outra coisa. Isso não é só para maconha. Tem muita gente que está aprisionada em relacionamentos porque estão em idolatria com relação à pessoa com a qual se relacionam. Existem várias sutilezas nessa questão da idolatria. A gente no Veredas Antigas, nesse fim de semana, estava refletindo como que às vezes a pessoa se ofender com algo que o outro disse, está prendendo essa pessoa numa relação de idolatria. Como assim, pastor? Quem deve dizer quem você é Deus. É Ele que te fez. Ele é o detentor da sua identidade. Você tem que perguntar para Ele quem você é. Quando você começa a receber de outras pessoas uma identidade ruim, você se ofende é porque aquilo está vestindo em você. Porque aquilo está te fazendo mal. Você ouviu, você não gostou. Na verdade, você está colocando aquela pessoa no lugar de Deus, que só Ele deveria
falar a verdade a respeito de quem você é. E aí, meus irmãos, o povo de Israel, depois de viver tantas coisas maravilhosas com Deus, pegou uma imitação de um bezerro comedor de grama e disse que, na verdade, quem tinha feito aquilo tudo na vida deles era o bezerrão. A apostasia, ela começa assim. Eu conversei com vários crentes, inclusive 2 deles esse ano, que começaram a questionar coisas que viveram com Deus no passado. Começaram a se envolver com certas coisas, e é o que o texto vai mostrar para a gente no passo seguinte, a ponto deles olharem para as coisas que Deus fez na vida deles no passado e começar a dizer, será que foi Deus mesmo ou foi coisa da minha cabeça? Vivi uma coisa tão intensa com Deus no passado, não, estou achando que aquilo foi emocional. Ah, não foi milagre não, foi coincidência. E já começa ali a tentar mudar um pouquinho, até a maneira como se lembra. Amnésia espiritual. Se esquece das coisas que Deus fez. E aí o texto vai mergulhar numa coisa terrível que aconteceu com o povo de Israel, que foi a mistura do povo de Deus com os cananitas. Eles deveriam ter expulso aqueles povos da terra, e na verdade eles começaram a se misturar com eles. E se misturaram por meio de casamento. Irmãos, casamento é uma coisa muito séria. 2 pessoas se tornam uma só carne. É por isso que gente de Deus não deve se juntar com gente que não é de Deus. Aí vem com aquela conversa fiada, não, eu vou converter. Ele não vai, você já está em pecado, como é que você vai converter alguém? Sai disso que é laço, que é treva na sua vida. A situação do povo de Israel ali era exatamente a mesma que nós hoje. Eles caminhavam para uma terra prometida, nós caminhamos para uma terra prometida. Eles não deveriam se contaminar com a cultura do povo daquela região. Nós não devemos nos contaminar com a cultura dessa terra. E como é que nós fazemos isso? Por meio de relacionamento, gente. Basicamente o que aconteceu com o povo de Israel daquele período é que eles foram se misturando por meio de casamentos. E agora aquelas coisas horrendas que eram a cultura daquele povo, por que Deus estava derramando juízo dele, punição dele sobre aquelas nações? Porque eles faziam coisas abomináveis. Mas agora o povo de Israel tinha absorvido aquilo e tinha naturalizado o que era abominável. E o texto vai dizer para a gente uma dessas coisas. Aquele povo pegava os seus próprios filhos e assassinava como sacrifício, como oferenda a demônios. É isso que o texto diz para a gente. E muita gente faz isso até hoje. Algumas religiões, não é, vários lugares do planeta, e ainda existe remanescente desse tipo de prática. Eu falei para vocês a respeito disso no culto de domingo à noite, como ainda uma porcentagem das tribos do Brasil, tribos indígenas, ainda praticam o assassinato de criança como uma oferenda para uma entidade, para um grande espírito, ou seja lá o que for que eles estejam chamando, não é? E o povo lá da terra fazia isso, e o povo de Israel começou a fazer isso. Irmãos, isso entristeceu e enfureceu profundamente o Senhor. Porque ele ensina que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz que nós fomos eleitos nele desde antes da fundação do mundo. Um desdobramento dessa ideia é você entender que de alguma forma você já existia em Deus antes mesmo de ser trazido à vida nessa geração. Que independente de você ter nascido planejado ou não planejado, ou dos pais terem abandonado os filhos, cada pessoa que veio ao mundo veio no tempo certo. É uma pessoa que foi gerada em Deus. E como é que alguém pega isso, herança do Senhor, e mata como oferenda a um demônio? Isso atraiu mais e mais juízo de Deus sobre o povo, consequências espirituais terríveis. Todo esse juízo de Deus que a gente vê caindo sobre o povo, as pessoas de uma maneira geral podem achar que é uma vingança de Deus, não é?
é uma maneira de você ler a história. Eu vejo mais como ação e consequência, como assim como existem leis da física, existem leis espirituais, e aquilo que você faz, você atrai de terrível sobre você. Mas, meus irmãos, essa naturalização do infanticídio, ela não está só em religiões primitivas. Quantos e quantos países no mundo naturalizaram o aborto, que é basicamente a mesma coisa? Para mim, nem devia chamar de aborto. Porque aborto é aquilo que acontece sem a pessoa querer, né? O que eles estão chamando hoje de aborto espontâneo. Mas uma pessoa atentar contra a vida do próprio filho, matar o próprio filho ainda no ventre. Eu estava lendo hoje sobre a lei de aborto de Israel atual, não é? Olha que coisa terrível. Além dessas coisas que a gente tem no Brasil, tipo casos de estupro, casos de má formação, casos de risco com a mãe, existem umas coisas muito estranhas, tipo, se a mulher tiver mais de 40 e quiser abortar, a lei libera. Se tiver menos de 18, também libera. Se não tiver casada, está liberado também. Se for um filho que ela não quis, a lei prevê tudo isso. Normalizaram a cultura de aborto. Eu não vejo diferença entre esses que sacrificavam seus filhos aos demônios, a esses que abortam simplesmente porque, de certa forma, é um sacrifício a um demônio, a um ídolo. Ele pode não ter uma estátua na frente dele, mas às vezes a carreira profissional é um ídolo. O seu conforto, o seu bem-estar, os seus planos, o seu ego, a sua imagem, tudo se torna um ídolo na vida da pessoa, e em nome desse, seja lá o que for, se assassina uma criança. Não tem como passar, meus irmãos, por essas situações, sem atrair coisas muito severas, muito graves. O texto diz, lá no 24, desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Aqui nós temos duas coisas. Gente insatisfeita com o que Deus deu, sempre cobiçando aquilo que não tem, não é? Reclamando, murmurando daquilo que tem, e no mesmo versículo, né, diz de não ouvirem a voz do Senhor. Irmãos, a murmuração é uma coisa que ela entra na vida da gente sem a gente perceber, e às vezes a gente acha que está certo, mas a gente está cercado de graça de Deus, de coisas maravilhosas o tempo todo, e a gente ainda consegue reclamar, sabe por quê? Porque ao invés de olhar para a coisa maravilhosa que Deus deu para a gente vive se comparando com os outros. Eu vi um vídeo muito interessante recentemente, que um pai chegava e dava, acho que era uma bala para o filho, e falava, você está feliz com o que você ganhou? Ah, eu estou feliz. Agora, se eu pegar e der 2 balas para o seu irmão, você vai ficar feliz? Não. Aí é injustiça, por que ele está ganhando 2 e eu estou ganhando 1? A vida da gente é assim. O nosso nível de insatisfação está porque a gente sempre está presente na nossa vida, porque a gente está sempre olhando aquilo que a gente não tem. A gente olha para as coisas que supostamente o outro tem, e a grama do vizinho sempre tem sempre é mais verde, né? O vizinho sempre tem a grama mais verde que a nossa. E essa cultura de status, de imagem, de Instagram, faz com que a gente não consiga ser feliz com aquilo que nós já temos. E o que a gente precisa para ser feliz, meus irmãos, é muito pouco. Tendo beber, o que comer, o que vestir, aonde se abrigar, seja feliz. Boa parte das angústias que o crente moderno sofre tem a ver simplesmente com esse olhar cobiçoso para o além. É bom conquistar, se alegre com cada conquista, mas não se entristeça porque o outro tem mais do que você. Amém? E aí eles também não ouviram a voz do Senhor. Se tem uma coisa que a gente aprende aqui nessa igreja, é que as minhas ovelhas, não sei se saiu aí na live, ouvem a voz. Consulte o Senhor em cada coisa que você tiver
aí por fazer. E no verso 45, vamos lá. Chegando já para o final, diz o seguinte: lembrou-se a favor dele a aliança e se conheceu. Vou trocar de microfone, peraí. Som. Lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Eu quero destacar uma coisa simples para vocês aqui. Que mesmo que você se esqueça, Deus vai se lembrar de você. E o texto, ele vai finalizar com adoração ao Senhor. O início do salmo começa com a primeira expressão, aleluia, e a última expressão, aleluia. Ele começa com adoração ao Senhor e termina com adoração ao Senhor. E a palavra aleluia significa louvai a Iá, de Yahvé, né? A Deus. É um chamado. Algumas traduções, ao invés de escreverem aleluia, vão escrever louvai ao Senhor. Irmãos, eu acredito que tudo isso está em conexão com a mensagem central desse salmo. É basicamente o seguinte: você que tem essa amnésia espiritual, você que se esquece rápido, perde o impacto daquilo que Deus fez a você. Uma dica para você se lembrar: aleluia, louvai ao Senhor. O primeiro versículo vai dizer: aleluia, rendei graças ao Senhor. Ou seja, louvai ao Senhor, rendei graças. Porque que é render graças? O texto vai dizer daqui a pouco, né? Quem poderá contar? Render graças é você começar a agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez. Uma pessoa que vive em gratidão, olhando para a quantidade de maravilhas que Deus fez ao seu redor, ela não vai se abater, ela não vai cair nesse esfriamento de amnésia espiritual, de perder o impacto das grandes coisas que Deus fez na sua vida. E por quê? Porque ela para agradecer, e quando você agradece, você tira o foco dos problemas ao seu redor e começa a olhar para a graça de Deus, para as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Louvai ao Senhor. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento e a gente colocasse em prática um pouco isso. Queria que você começasse a lembrar das grandes coisas que Deus fez na sua vida e das coisas recentes que Ele fez na sua vida. Ainda que você esteja num período de espera na sua vida, como a gente leu aqui no texto, ainda que você esteja aguardando e passando um tempo de expectativa daquilo que Deus vai fazer, eu quero que você pare um pouco e comece a se lembrar de quanta coisa maravilhosa Deus tem cercado a sua vida. Eu vi um vídeo recentemente de um africano falando a respeito do Brasil, e ele maravilhado com as coisas que ele estava vendo aqui. Coisa simples, um restaurante muito barato, e ele ficou encantado que no restaurante estavam computando o pedido dele num computador. Ele, uau! Porque ele estava acostumado com um contexto tão difícil e tão caro, tão suado para conseguir o alimento. Olha ao seu redor. Você está adorando ao Senhor num ambiente aberto, numa igreja que não tem que estar escondida em cavernas debaixo do chão, tem vidros ao redor, energia elétrica, olha, ar-condicionado, até energia solar. Olha as pessoas que estão ao seu redor. Eu botei no grupo da igreja de um irmão que estava precisando de um calçado. Rapidamente, um foi lá e falou: eu ajudo. É esse o tipo de gente que a gente tem aqui. É esse o tipo de gente que te cerca. Olha para dentro da sua família.
Eu sei que às vezes a gente vem meio zangado com uma coisa, com outra, mas meus irmãos, família é tudo de bom. Feche os seus olhos e comece a trazer à memória grandes coisas que Deus fez na sua vida e pequenas coisas que Ele tem feito na sua vida. Traga-nos a memória, meu Pai. Nós queremos louvar ao Senhor por aquilo que o Senhor é e dar graças ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito. E eu sei que se a nossa vida for de gratidão e louvor, nós não vamos nos esquecer. E a apostasia não vai nos alcançar, meu Pai. O fogo continuará queimando no nosso coração, meu Deus. Faça cada um desses se lembrarem nesse momento. Quão grande e maravilhoso o Senhor é. Quão maravilhoso o Senhor tem sido nas nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua salvação, meu Deus. Te agradecemos pelo cuidado do Senhor. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor deu. Te agradecemos, meu Deus, por cada oração que nós fizemos, muitas vezes sem ter a quem recorrer, só recorrendo ao Senhor. E o Senhor se manifestou nas nossas vidas, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor tem feito o impossível no nosso meio, o Senhor tem feito curas, o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem consolado aqueles que se encontram em solidão, em dor, em sofrimento. Obrigado pelo teu consolo, meu Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso. E nos ensine, meu Deus, a caminhar assim, com a lembrança fresca em nossas mentes, sem nos contaminarmos com a cultura desse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o seu Santo Espírito seja com todos vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Deus abençoe vocês.